Bom, pessoal, vamos dar uma continuidade aqui então, vai. Eu coloquei aqui lado a lado um multímetro analógico e um multímetro digital. Porque muita gente acha que o analógico, né, não é mais necessário, tal, que é uma coisa ultrapassada, que o digital resolve tudo, etc, etc. Bom, alguns podem até ter alguns recursos, né, que você pode utilizar e resolver. Porém, muitos eu garanto para vocês que não tem. Então, vamos fazer umas pequenas experiências aqui. Vamos começar com um potenciômetro, ok? Esse aqui é um potenciômetro de 5K, que aparentemente eu tirei de um local já usado, né? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai checar esse potenciômetro aqui nesse multímetro analógico e no multímetro digital. E depois nós vamos checar lá no Octopus, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ok? Já está ligado lá no osciloscópio, ó. Está preparado lá. Então nós vamos fazer umas medidas comparativas, ok? Repetitivo para alguns, mas para outros eu garanto que vai ser bastante útil. Então o potenciômetro, nós temos o pino central e os dois pinos laterais, ok? Cada um deles faz a medida do total do potenciômetro, ok? A fita total ela tem 5K. Se você medir aqui o potenciômetro, né? Para quem não sabe, fica como informação. Vamos lá no digital, acho que vocês estão vendo aí, né? Tá lá. Se eu medir aqui, ó, eu vou ter o total do potenciômetro, que tá dando 4,86, 5K, vai. Ok? Então é o seguinte, muitas vezes eu vou checar se um potenciômetro tá legal ou não, e esse potenciômetro pode não estar associado a um aparelho sonoro, pode estar associado a uma outra coisa, não necessariamente a um aparelho de som. Então eu não tenho como saber, por exemplo, se ele tiver alguma sujeira, né, se ele tiver algum problema. Às vezes o aparelho pode apresentar um determinado defeito que é do potenciômetro, só que eu não tenho como identificar porque eu não ouço. Então eu vou precisar ver o esquema, saber onde esse sinal está passando e aí, evidentemente, checar o componente, né? Checar o componente que faz parte desse trajeto, tá certo? Então, se eu pegar esse multímetro digital, tá? Que é fácil de ver o número, e deixa eu colocar uma garrinha aqui para ficar mais fácil. Vou colocar uma no negativo aqui, para a gente segurar o potenciômetro, né? Então eu vou colocar aqui numa das extremidades, você vê que tem dois fios ligados, ó, uma das extremidades não está ligada, né? Então ele vai fazer um controle somente, né, de intensidade aqui da resistência. Então se eu pegar o multímetro agora, ponta vermelha, né, que é de resistência, eu tenho que colocar nessa extremidade aqui, ó. E aí eu vou checar se esse potenciômetro tá legal. Então tô subindo o potenciômetro, ok. Tá vendo? Ó? Mas eu subo ele, ó, tá pulando os números ali, ok. Cheguei no final, vou diminuir agora a resistência do potenciômetro, tá? Quero que vocês notem os números, tá? Veja. Ótimo, tudo bem. O potenciômetro tá funcionando, ó. O potenciômetro tá legal. Ele chegou a 4,86 e ele vai zerar. Ele tá legal, ó. 23 ohms, 16, 12, 8, 4, 2, 1. E aí, ponto 6, ponto 5, que é das pontas, tá? Olha lá, chegou no final. Então o potenciômetro tá legal. Beleza, eu medi com o multímetro digital. Ok? Vamos fazer isso agora com o multímetro analógico para ver se eu tenho essa mesma leitura de que o potenciômetro tá legal. Só para vocês. Agora eu vou colocar aqui no lugar dessa ponta vermelha, eu vou colocar outra garrinha vermelha aqui para a gente segurar o potenciômetro, senão eu não vou conseguir fazer, tá? Então, ó, colocando aqui, vou colocar o potenciômetro
Então vou colocar, ó, a garrinha aqui no meio, tá? E a outra extremidade eu vou colocar aqui, vou fazer a medida para vocês verem, ó, a mesma medida, tá? Tá zerado, ok? Tá aqui, ó. Tô colocando aqui no, tá? Então vamos lá. Deixa eu tentar levantar ele aqui, que fica mais fácil, que eu aproveito aqui o ilhós do potenciômetro para fixar a ponta. Então, olha lá. Tá zerado, né? Agora tá zeradinho. Presta atenção aqui, nesse ponteiro aqui, o que vai acontecer, ó. Eu vou começar a subir, ó. Tô começando, já comecei, ó. Olha. Veja os socos que ele tá dando, ó. Agora ele subiu com tudo. Eu tô na mesma velocidade aqui, ó. Ó. Na mesma velocidade até ele atingir 5K. Olha lá. Tá aí vezes 10, né? Tá lá. 4,86, quase 5K, ó. E ainda sobrou um pouquinho, ó. Tá sobrando aqui, ó. Ó. Veja que o analógico já não atua mais, ó. Você não vê o ponteiro atuar. Olha o espaço que ele tem aqui, olha. Agora eu vou reduzir ele de novo. Olha, vejam isso. É linear, tá? Isso aqui é 5KB. B de linear, não é logaritmo, tá? Então ele não tem que fazer uma descida, ó. Viu como ele desceu abruptamente? Agora eu vou até o final dele, presta atenção no final, ó. Olha isso. Você tá vendo que o ponteirinho desce, sobe, olha lá, ó. Desce, sobe, de novo, ó. Ó. Vou descer ele de novo, tá? Então você tá fazendo um ajuste preciso em algum equipamento, ó. Ó, tô continuando com ele. E no final do curso, ó, praticamente ele não tem nada, ó. Ó, subiu. Soquinho, soquinho. Tô na mesma velocidade. Veja como ele vai subir com tudo, ó. Subiu com tudo, tá? Ó. Então, o que eu mostro com isso no analógico? É mais fácil você identificar uma falha na trilha de grafite do potenciômetro com o multímetro analógico do que com o multímetro digital, que provavelmente você não vai identificar tão fácil, só se ele estiver muito ruim. Mas se ele estiver sujo, com um pouquinho de problema, já fica mais difícil você identificar aqui no multímetro digital. Então o analógico já tem um ponto a mais, ok? Perfeito. Então antes da gente ir para lá pro Octopus, vou aproveitar aqui e vou mostrar também que não dá para fazer checagem de LEDs. O LED é o seguinte, pessoal, o LED tem várias tensões de trabalho, dependendo do LED. Um LED de alto brilho, por exemplo, ele pode ter mais de 3 volts, tensão de trabalho. Então, assim, todo LED, quando você vai fazer um teste, né, você pode fazer com um multímetro analógico sem problemas, tá? Vou mostrar aqui. Mas se você for fazer ele com uma fonte, você tem que colocar um resistor em série, limitando. Depois a gente vai mostrar como se faz esse tipo de medida, ok? Mas a priori, vou mostrar para vocês aqui. Tem um multímetro digital, maravilha, ok? E tem um multímetro analógico aqui. Mas vamos supor que eu só tivesse o digital, e aí eu quero medir o LED, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu multímetro na escala ômica e vou medir o LED. Notem aqui, ó, que o LED ele tem uma partezinha interna aqui, que ela é maior, ó. Ele tem até um desenho aqui, deixa eu ver se consigo focar, tá? Ele é maior do que o outro terminal. Internamente, esse aqui é o catodo. Se você não tiver mexido no LED ainda, se for novo, o terminal maior, não é perna, tá, gente? Componente não anda nem corre. É terminal, tá? Lead. Aqui, ó, esse terminal ele é maior, é o anodo. Aí se você tiver um LED usado, por exemplo, que já está cortado, então você olha aqui dentro, você vai ver que o terminalzinho é mais espesso lá dentro, né?
diria maior, né? Ele é o catodo, tá? Então não confunda. O LED novo, anodo, terminal maior. Se não tiver como identificar por aqui, dá para identificar aqui. Alguns LEDzinhos, tá? Vocês vão ver. Não sei se aqui eu não estou enxergando, mas ele tem um chanfradinho aqui, ele tem um cortinho aqui, ó, tá? Do lado do catodo, tá? É um chatinho para indicar, como se fosse um diodo, né? Aquela partezinha do diodo, do símbolo do diodo, né? Aquele traço. Ele tem um cortinho aqui, tá? Deixa eu ver se eu pego um outro LED aqui, se dá para enxergar, porque aqui eu acredito que não vai dar para enxergar. É, não vai dar. Eu pelo menos não consigo. Mas é isso aí. Então eu vou pegar aqui o multímetro analógico, eu vou colocar o LED aqui, vamos ver se a gente consegue medir esse cara aqui, ó. Tô colocando aqui o meu catodo no terminal aqui do catodo, né? Na ponta preta do multímetro. E vou medir. Não deu nada. Vou inverter. Não deu nada. Aí eu vou passar para parte de diodo, né? Porque todo mundo fala que o LED é um diodo, né? Não deu nada. Não deu nada. Ué. Então eu passo de novo lá para resistência, né? Aí eu falo assim, pô, mas será que eu tenho que colocar em ohms? Porque aqui tá automático, né? Tá em mega. Deixa eu ver aqui, senão vocês não vão ver. Aí eu vou pegar o range dele e vou mudar aqui, né? Tá vendo? Eu venho para resistência ômica e vou mudar o range. Ó, tá em ohm agora. Ele pega pouca coisa. Será que dá? Vou medir o LED aqui, ó. Nada. Nada. Pô, esse LED tá aberto. Será que tá aberto mesmo? Vamos ver. Agora eu vou pegar o meu multímetro analógico. Tá em vezes 10, não tem problema. Tá em uma correntezinha lá de 15 mA. Já é o suficiente para a gente testar um LED, tá? Então, como todos sabem, né, já expliquei em alguns vídeos, a ponta vermelha aqui no caso está em escala ômica. Então eu vou usar a ponta vermelha como negativo, porque o negativo está ligado no positivo da bateria, a ponta preta, tá? Então o que eu faço? Eu uso aqui, ó, o catodo do LED na ponta vermelha, ok? E aí eu vou pegar aqui, ó. Opa, o LED funcionou. Tá vendo? Ao passo que se eu pegar no multímetro digital, eu até troquei as ponteiras para não haver confusão. O meu LED não acende. Não me dá nenhum tipo de indicação. Porque ele não é um diodo. O diodo ele começa a trabalhar em 0,5, 0,6, às vezes até um pouquinho menos ou até um pouquinho mais, dependendo do diodo, né? Se for um diodo Schottky, bem menos, em torno de 2,5, né? 0,2,5, desculpa, 0,5, 0,6, um diodo normal, um 4001, 4002, mas vejam só, eu tenho aqui um LED bom. Cadê aqui a ponta dele? Tá aqui, ó, o LED tá bom. E no multímetro digital? Como é que eu ia fazer? Ia jogar o LED fora, né? Ou ia ter que fazer um outro teste, porque ele não me dá uma leitura. Eu posso também fazer isso aqui, ó, pessoal. Como esse multímetro tem esses terminais, né? Para eu poder fazer teste de transistor, se é NPN, PNP, eu posso pegar um desses caras aqui, ó, um desses soquetes aqui. Por exemplo, eu tenho um PNP aqui, então eu sei que é positivo, negativo e positivo. Ó, base, emissor, base, coletor, perdão. Então eu sei que o de cima é positivo e a base é negativa, né? PNP. Então eu simplesmente pego o meu LED, dou uma olhadinha no terminal maior, que eu já sei que é o positivo, ou olho aqui dentro, ver se esse maior aqui que eu sei que é o negativo, coloco no P e no N aqui, ó. Deixa eu fechar um pouquinho, que eu não quero riscar meu multímetro novo. Ok? Tá em 10, tá? Tá lá, ó. PNP. Deixa eu ver se eu consigo fazer um... Aí, ó.
E é nisso aí que está um segredinho desse cara aqui, ó. Aqui, ó. Ok? Agora tem uma coisa aqui, pessoal. Dá para fazer a mesma coisa ali, né? Nas ponteiras. Agora, olha que interessante. Vou colocar outra ponteirinha aqui para a gente ver uma coisa. Eu estou medindo ali, né? Vocês vão ver que ele está na mesma situação. Eu vou colocar o negativo aqui. Nós vamos colocar o LED agora nas ponteiras. Ok? Essa aqui na ponta positiva, porque está ligado lá na bateria no positivo. E essa aqui no catodo. Olha aí. Mesmo brilho, mesmo lugar que ela parou lá, tá? Eu quero que vocês vejam agora, isso é mais importante, deixa eu ver se a minha escala está correta aqui, só um instantinho. Tá ok, tá correto. Quero que vocês vejam o seguinte. Quando o pessoal mede LED aí, que eu já vi, vai falar assim, deu ali e tal, não sei o que, ó. Olha aí, ó. Ele está em corrente, né? Está em direto. Agora em reverso, ele não vai acender, né? Então o multímetro não vai mostrar nada. Ah, legal, o LED não está com fuga. Mas o multímetro analógico não serve só para isso. O multímetro analógico tem uma escala muito legal para esse tipo de situação, principalmente com LEDs. Por quê? Porque lá no digital você também não vê esse tipo de coisa. Você só vai ver isso aqui se você fizer um teste com a fonte ou tiver um octopus, que nem eu vou mostrar para vocês. Então tá aqui o LED aceso, ó. Aí é um LED que eu não sei. Eu perdi o papel ou achei no meu estoque lá, na minha sucatinha. Como é que eu sei que esse cara... Como que eu sei que esse cara... Tá bom, preciso do multímetro analógico. Tá, mas qual a tensão de trabalho desse LED aqui? Aí que tá o segredo. Vejam essa escala aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, LV de tensão da direita para a esquerda. Tá vendo? Da direita para a esquerda. Se eu colocar em X1, que é o correto, ok? Se eu colocar em X1, o LED vai brilhar bastante, que é onde ele vai medir a real tensão de trabalho do LED, tá? Eu vou colocar de novo o meu multímetro no zero aqui. Então, em vezes 1, onde eu aplico uma correntezinha de 150 mA aqui, eu vou ter essa leitura aqui, ó. Tá vendo aqui? 0 na escala LV, ó. LV voltage, tá vendo? 0, 1 volt, 1,5, 2, e ali, ó, 2,15, quase 2,2 ali, ó, volt. Então eu sei que o meu LED começa a trabalhar em aproximadamente 2,2 volts, tá? Gente, olha, eu olhei em vários vídeos, eu chequei em vários locais e ninguém trabalha com essa escala direito. Ou se trabalha, eu não achei. Se alguém souber ou não souber, diz aí nos comentários se sabia, se não sabia, para que essa escala servia, tá? Então, como eu estou abordando o LED hoje, a gente vai ficar só nisso, senão o vídeo vai ficar muito comprido, tá? Já tem 19 minutos aí, só essa parte, ok? Tá lá, 2 ponto alguma coisa. Aí nós vamos checar isso daqui depois, tá? Lá no Octopus. Então tá aí mais uma escalinha do multímetro analógico, a gente já viu a escala ômica, a escala de DC, a maior parte já conhece, a escala de AC também, todo mundo já conhece, tem aqui ó, 10, 50, 250, e aqui a gente tem 10, 50, 250, 2,5 nós pegamos a 250 e fazemos o cálculo, né? E a de 1000 nós pegamos a de 10 e fazemos o cálculo também, ok? É só a gente pensar na situação de divisão aqui. A mesma coisa para a escala de AC. Esse terminal aqui, depois com outro vídeo, eu abordo ele mais a fundo. Isso aqui também é simples, tá? Apesar de estar escrito output aqui, esse terminal, quando você conecta a garra vermelha aqui e mede tensão AC,
esse terminal é ligado num capacitor que corta completamente o DC. Ele corta automaticamente a tensão DC do que vem na componente AC, ou seja, passa a agir como o osciloscópio quando você coloca lá em AC, que ele vai agir com o capacitorzinho cortando a DC, nesse terminal aqui. Tá bom? Então, deixa eu parar aqui com o multímetro, para não ficar gastando a minha bateria, ok? Em 10K, a gente tem uma tensão, aqui como eu mostrei para vocês, uma tensão alta, mas uma corrente baixíssima, ó. Tá vendo? O LED acende muito pouco, tá? Ele praticamente dá um curto lá, tá vendo que o LED acende bem pouco? Então assim, não é só a tensão. O LED tem um resistor para limitar a corrente. O que queima um LED é a ultrapassagem de corrente, ok? O LED também, ele pode com o tempo se desgastar. A junção dele desgasta se ele estiver operando numa tensão e com uma corrente acima do que ele deve trabalhar, ok? Mas você pode trabalhar, por exemplo, com LED de 3 volts, né, onde a queda de tensão no LED é 2.2, 3 volts, você pode trabalhar em 15 volts, você pode trabalhar em 12 volts, em 9 volts. Para isso tem até uma tabelinha aqui que eu separei aqui para vocês, ó, tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ó, tá lá a tabelinha com as tensões que você pode trabalhar, tá vendo? 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13,8, 24. Aí você tem que mudar os resistores, né? Então, quanto maior a tensão, né, mais você vai precisar limitar também a corrente, né? Você trabalha com 5 volts, é um resistor de 82 ohms, em vermelho, né? Você trabalha com 10 volts, você põe um resistor de 330. Se for trabalhar com LED de 3,4 volts, se for um LED de 2,2, você coloca lá em 12 volts, 470 ohms, está de bom tamanho, em 24 volts, 1K2, ok? Então não é de qualquer forma que a gente liga um LED. E você também pode fazer uma coisa bem simples, que se você não souber, você tem aqui, ó, que é o LED Calculator, onde você coloca, né, a tensão que você vai utilizar, né, por exemplo, 9 volts e etc, etc. A tensão do LED que você vai trabalhar, pode ser 1.8, pode ser 2, pode ser 3, né? No caso, a corrente que o LED, no caso, pode suportar, no caso 20 mA ou até 30 mA alguns LEDs, e o número de LEDs que você tem. E ele te dá um circuito. Então aqui para exemplificar, por exemplo, vamos colocar um circuito que eu vou utilizar de 9 volts, que é um pedal, por exemplo, um LED de 2.2 volts, que nem aquele lá que nós vimos, 2.2 volts, ok? A corrente dele é 20 mA e eu vou usar um LED só. Então aqui você pode ter um diagrama de fio, né, de ligação, e o esquema. Se você colocar o esquema, ele já mostra para você o que você tem que fazer, ó. Você tem que ligar os 9 volts aqui no anodo, evidentemente, e jogar aqui no catodo um resistor de 360 ohm para o GND, para terra, tá bem? Tá certo? Você pode fazer também o wiring diagram, se você tiver dificuldade com o esquema, mas é muito simples esse esquema, ele vai te mostrar como é que você liga o LED e vai te mostrar o resistorzinho com as cores, inclusive, que corresponde a 360 ohms, ok? Então é isso. Bom, vocês estão curiosos agora para saber, através do Octopus, como é que a gente pode checar um LED? Vamos fazer. Então, gente, ó, seguinte, nada contra, eu tenho, no caso aqui, são 3 multímetros digitais que eu uso muito, são muito bons para algumas coisas, mas para outras está aqui o meu velho old school aqui, né, o analógico, que como vocês viram, né, serve para muita coisa que esse cara não serve. Eu queria fazer mais medidas, mas eu acho que eu vou ficar muito aqui, vai ficar muito longo o vídeo. Então vou mostrar para vocês aqui agora o nosso dito cujo potenciômetro, que a gente mediu lá no digital, né? Não viu o defeito, e no analógico a gente já enxergou que tinha alguma coisa errada, não sabemos o que é, mas esse cara tá ligado em alguma coisa. Então o que eu vou fazer? Vamos
ligar agora no Octopus. Por que Octopus, né? Octopus é o polvo. O polvo tem 8 tentáculos, certo? Então vou imaginar o seguinte, ó, 2 para entrada de tensão, ok? 2 para um canal do osciloscópio, 2 para outro, são 6, mais 2 de saída para medida do componente, são 8, 8 terminais aqui, a gente tem um polvo aqui. E aí nós temos aqui as garras, que são aquelas que vocês viram no esquema lá, onde nós vamos testar os componentes, tá? Eu vou colocar da mesma forma que nós fizemos lá, nós vamos colocar uma garrinha aqui nesse potenciômetro e vamos checar o que está acontecendo ali. Ah, primeiro, deixa eu mostrar para vocês como é que um Octopus, como é que um Curve Tracer enxerga um resistor. Como um resistor é linear, ele vai enxergar como uma barra, né? Se eu colocar aqui o meu resistor, tá? Ó, ele vai me mostrar uma barrinha inclinada, tá? Dependendo da resistência, ele vai ter esse tipo de inclinação, ok? Então, quanto mais baixa a resistência, mais vertical, mais corrente. Esse cara aqui que é 200 e qualquer coisa, né? 220 ohms. Esse cara que eu peguei aqui, acho que é de 100, vamos ver. Você pode até fazer uma tabelinha depois, mas tá vendo? Ó, aqui dá muito pouca diferença. Vamos colocar esse de 1K aqui, vamos ver. Nós vamos ver no potenciômetro isso com mais calma. Ó, tá vendo? Circuito aberto. Olha lá, ó. Esse aqui já ficou um pouco mais para baixo, ou seja, uma maior resistência, uma corrente menor. Um circuito com maior resistência, que é o de 1K. Ok? Resistor de 1K. Então aqui, esse potenciômetro, ó, é de 5K, linear. Quando eu ligar ele aqui, eu vou ligar um terminal em cada... Tá vendo ali, ó? Ele mostrou. Mas como é que eu vou mostrar isso aqui para vocês em real time, né? Eu mexendo no potenciômetro. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Eu coloquei o potenciômetro aqui, ó. Vou tentar segurar aqui o meu tripé aqui. Pera aí. Eu sou um péssimo videomaker, viu, povo? Tá aqui, ó. Então, quando eu giro o potenciômetro aqui, ó, vocês vão ver que aquela linha lá, ela vai ficar mais vertical, mais inclinada, né? Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Até ela chegar no zero, que é o curto, né? Como se eu tivesse o curto. Lembra que eu mostrei? Aqui, ó, quanto mais horizontal tiver, maior é a resistência, ó. Tá vendo? Ó? Assim é menor a resistência. É quase um curto. Ok? Então, ó, como é que acontece, ó? Como que ele trabalha a amostragem. E aí, você constata isso, como eu disse para vocês, naquela experiência com o gerador, ó. Quando eu colocar essas duas garrinhas em curto, deixa eu tentar focalizar lá. Quando eu colocar aqui, ó, as duas garrinhas em curto, ó, já automaticamente o analógico mostra muito rápido, ó. Tá vendo? Que tem um curto. Então agora eu vou deixar ali, ó, bem próximo, que eu quero que vocês vejam o defeito desse potenciômetro. Na realidade ainda não é um defeito, mas vai dar, viu? Uma hora vai dar. Tá vendo a linha lá? Eu vou colocar o potenciômetro, não vamos chegar perto do zero, como eu fiz lá no multímetro analógico, que já me mostrou que tinha algum problema. E lá para cima também, na faixa de 200, alguma coisa, tinha algum problema também. Então aqui, ó, eu tô no final dele, beleza? Aí, vagarosamente, eu vou mover esse potenciômetro, ó. Bem vagarosamente, como eu fiz no multímetro lá, ó, no multímetro analógico, tá? Percebam aqui que o bicho, ó, já começou a dar, ó lá, já começou a dar soquinhos. Vai chegar um momento, quer ver? Numa determinada posição, que vocês vão enxergar o problema dele. Ó, veja que ele deu soquinho, ó. Como eu mexi muito com ele, já limpou, mas ele estava sujo. Deixa eu pegar a posição dele aqui para mostrar. Ó, aqui ele já não foi. Aqui ele dá um tempo, ele como se tivesse um dentinho, né? Da engrenagem falhando, ó. Deixa eu colocar mais brilho aqui.
quero ver, ele já limpou. Ele estava bem sujo. Mas tudo bem, vamos ver se eu acho aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou colocar um pouquinho mais de corrente nele, vamos ver. Ó, eu tô girando numa velocidade muito pequena, mas pode ver que ele tá no soquinho, ó. Ele não tá ideal, ó. É como se ele falhasse. Tá vendo? Ó, ele vai e volta, vai e volta. Nessa parte, ó, eu consegui pegar um pouquinho. Ele tá começando a falhar o risco. Ó. Que pena. Vou pegar um outro potenciômetro e mostrar para vocês um potenciômetro ruim que eu tenho. Tá? Esse aqui já até limpou, ó. Zerou. Mesmo assim, ele precisa de limpeza, ó, porque aqui eu começo a mover ele, mas depois, ó, eu já fui, depois que ele vai até onde ele deveria ir. Mas é isso, ó como ele dá o tranco aqui, ó, nessa parte, ó. Eu vou pegar um potenciômetro ruim aqui. Ó, eu tenho dois potenciômetros, esse aqui é de fio, ok? Eu vou ligar ele aqui, mesmo esquema, podem acreditar que eu estou fazendo, tá? E nós vamos ver o que vai acontecer com esse potenciômetro aqui, ó. Tá zerado. Olha lá. Olha lá. Veja. O analógico você consegue ver isso, tá? Ó. Olha isso. Eu estou movendo o potenciômetro. Dá uma olhada no que acontece. Ó. O analógico dá para ver isso no Octopus. Ó, eu mexi. Olha como ele treme, como ele balança para um lado para o outro. E como a fita tá ruim, ó. Ó. Percebe? Olha isso. Eu tô mexendo, mas ele fica tremendo e ele não vai. Depois ele vai com tudo. Tá vendo? Ó. Agora eu vou colocar o outro potenciômetro que eu peguei, que é esse aqui, que eu acho que tá ruim pra caramba. Deixa eu ver, não medi ainda, vamos ver como é que ele tá. Esse aqui. Vou pôr na garrinha aqui. Gente, não dá pra mostrar porque tem que ficar tirando o celular, colocando o celular, é terrível. Mas tá aqui, ó. É o potenciômetro ruim agora que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então tá lá, ó. Ele tá próximo do zero, tá vendo? Tá quase na vertical, ó. Ó. Agora eu vou mexer ele, quer ver? Olha isso. Esse tá bem ruim, ó. Sujo pra caramba. Chega uma hora que ele nem vai mais, ó. Tá vendo? Ele tá tremendo, ó. Eu parei de mexer, quero botar numa posição para vocês verem a falha. Mas tá aí, já dá pra notar, né? O que acontece. Tá? Aí. Isso aí você consegue ver no ponteiro do analógico, mas no digital você não vê. Agora vamos lá pro LED. Então agora nós vamos testar um LED com Octopus, tá? Eu vou colocar aquele LED lá e nós vamos verificar que nós vamos ter um traçado específico da curva do LED. Deixa eu inverter aqui. Olha lá. O LED está aceso, ok? E está ligado aqui no meu Octopus. E aí você tem... Aqui eu opero com uma corrente menor. Esse aqui não é o do meio, tá? Que eu deixei para uma futura modificação. Então, o que nós estamos enxergando aqui? Deixa eu aumentar aqui.
que o osciloscópio você não pode deixar muito forte, mas aqui, ó. Nós temos aqui 1 volt por divisão, tá? Deixa eu deixar aqui em DC, ó. Eu enxergo o início. Quando eu chego em 1.8, ó, ele já começa a agir, tá vendo, ó? 1.8. Ok? Se eu deixar em AC, ó. Opa. 2 ponto alguma coisinha, 2.2 aqui, ó. E aqui é 2, 4, 6, 8, 10, né? Então, próximo a 2.2. Se eu desligar aqui o meu Octopus, eu vou ter o seguinte, eu vou ter um pontinho no osciloscópio central, quer ver? Ó, desliguei os 2 terminais, ó. Então eu tenho que ajustar bem ele aqui, ó, de forma que ele me dê uma leitura bastante precisa, tá? Se eu tirar do XY, ó, é só segurar aqui, ele vai aparecer lá o traço. Isso aqui, depois eu explico que esse osciloscópio tem 2 formas de XY, não é muito fácil de explicar agora não, tá? Mas ele tem um externo e ele tem um interno. Então, tá aqui o trigger no canal 1, aí eu ligo aqui o eixo X e o eixo Y, os 2 canais aqui do osciloscópio. E aí eu tenho a amostragem do LED. Ok? Deixa eu ver aqui como é que tá. Tem que descer. Então aqui praticamente está começando em 1.8 volts, ó, já tem a... Eu estou diminuindo aqui o volt division para vocês verem esse eixo da corrente, ó, do LED. Tá? Mas pode ver, ó. Chega já em 1.8, ele começa a conduzir. É claro que eu tenho aqui no meu Octopus um transformador que eu aproveitei de uma fonte dessas universais, e aí eu consigo diminuir a tensão. Então, quando eu chego na tensão de operação do LED, porque aqui eu também posso trabalhar com tensões bem baixas, ó. Esse cara aqui me permite trabalhar com tensões baixas. Então, eu tenho que ter uma tensão que eu consiga acender o LED, e consiga verificar a curva desse cara aqui. Tá? Vou mostrar aqui um negócio para vocês. Vou pegar um outro LED aqui, ó. Tá? E aí a gente vai medir esse LED, ó, um pouquinho menos do que o outro, tá vendo? O LED vermelho, ó, já começa a conduzir um pouquinho menos, ó. Ele tem que estar certinho aqui, viu? Senão você não faz a leitura, tá? Então tá aqui, vou colocar também em 1 aqui, né? Opa. Aqui. Então, dá pra ver? Aí se você inverte o LED, a curva vai ficar ao contrário, ó, tá? Nossa, não tô nem mostrando aqui, né, povo, ó. Ó. Tá lá, ó. E aqui invertendo. Tá? Da mesma forma, você pode pegar um transistor. O transistor, a gente sabe que teoricamente são 2 diodos, né? Então, se você tiver, por exemplo, junção PNP, você tem o positivo aqui, no caso um anodo aqui e os 2 cátodos aqui. Então, nesse caso aqui, ó, eu consigo checar um transistor também, ó, porque ele, na realidade, ele vai... Só que, veja, o LED, ele deu 1.8, né? Olha o transistor quanto vai dar, ó. Como ele é um diodo, ele vai dar bem menos ali, ó. Ele vai dar em torno de 0.6, ó. Tá vendo? Aqui é 1, esse local aqui é 0.6, ó. Tá? Da mesma forma, eu consigo medir base... Deixa eu ver aqui. Alterado, né? Porque eu medi assim, agora eu vou medir assim, né? Ok? Tá lá a curva. Então esse transistor tá bom, tá? Dá para fazer a medida entre coletor e emissor também, tá? Mas isso é legal fazer com... Não com esse cara aqui, perdão. Com o analógico, tá? Depois a gente vai ver isso mais para frente.
Bom, só para dar um exemplo para vocês, aqui tem um transistor. Vamos supor que eu tenho uma placa e eu quero medir um componente na placa, saber se esse componente funciona. Então eu tenho um diodo aqui, um N4148, eu posso vir aqui, ó, e já verificar se ele está funcionando. Aqui no caso, tá? Aqui ele está ligado em algum outro transistor, alguma coisa. Então eu não tenho certeza. Da mesma forma, se eu pegar esse transistor aqui, ó, vamos supor que eu pegue esse transistor aqui para verificar. Eu venho aqui. Ah, ok. Tá vendo? Ele deve estar ligado juntamente, mas eu não sei, eu preciso ver no esquema, então a gente vai fazer isso. Ah, olha aqui, ó. Opa, esse cara tá em curto, mas será que tá em curto mesmo? Então tem que tomar cuidado quando eu vou fazer algumas coisas, eu tenho que ter uma placa de referência, tá certo? Eu tenho resistores, eu tenho bobinas, né? Isso aqui, por exemplo, pessoal, é parecido com resistor, mas não é, uma bobina. Então se eu for medir aqui, ó, ele vai me dar um curto, ó. Tá? Ó. Tentar colocar aqui, acertar aqui o terminal. Olha aí, meu filho. Olha lá, ó. Tá vendo que ele foi para vertical, ó? É um curto, porque isso aqui é uma bobina, um indutorzinho, né? Ele praticamente é um curto. Ó, aqui também tem outro, ó. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse cara aqui, antes de achar que isso daí é algum problema e etc., eu tenho que pegar e verificar se ele não está, de repente, em paralelo, né, esses dois terminais com algum outro componente. Vamos ver aqui. Esse cara aqui. Esse aqui, ó. Que eu montei, tá? É um QRP. E aí vou mostrar o esquema para vocês, que é o que mais interessa. O cara que eu medi aí, ó, que é o Q5, perdão, Q2, que é o 8050, se a gente vier no esquema, ó, vou mostrar aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. O 8050 é esse cara aqui, aquele que eu estava medindo. Olha onde é que está a base, o emissor dele aqui, ó. Está em paralelo com aquele indutor L3, tá vendo? Ó? Então, aparentemente, ele vai mostrar um curto, mas não existe um curto no transistor porque tem um indutor aqui, ó. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Agora, é claro que você pode pegar algumas placas, né, e fazer um padrão, por exemplo, se você trabalha com alguma placa e você tem um componente meio crítico, você pode, por exemplo, pegar um CI, né, a saída de um CI de uma placa boa, verificar com ele, por exemplo, né, o tipo de forma de onda que ele vai te mostrar. E aí você, com isso daí, você consegue saber. Vamos ver esse pino 2, ó, aqui tem um curto, mas não curto, né? Tá vendo? Ó? Dependendo da situação que você... Aqui, ó, tá vendo? Ó? É uma amostragem diferente aqui, ó. É uma amostragem específica do LM. Isso aqui acho que é um 386, se não me engano. Tá vendo? O que eu quero dizer é que dá para você montar aqui até uma tabelinha de patterns, né, de telas, para você checar, né, se tá legal. Ó, tem um diodo aqui, ó, olha o diodo, ó. Vamos inverter aqui a ponta para ele ficar com a coisa para cima aqui, ó. Olha lá, 05, 06, tá vendo? Então é um equipamento que ajuda bastante, né? Por que eu mostrei esse equipamento também? Porque eu quero praticamente justificar, né, que é extremamente útil. Isso é irrefutável. Você vai usar isso aqui para algumas coisas, não tem jeito. E eu não estou ganhando nada não, porque isso aqui eu paguei. Não estou fazendo propaganda não. Mas o multímetro analógico é algo bastante interessante. Aqui dá pra gente ver bem melhor, porque o analógico casa muito bem com o Octopus. Quer ver? Deixa eu mexer aqui no Volt Division. Aqui,
Tá lá, ó. Deixa eu colocar um pouco mais de corrente nele aí, ó. Tá vendo? É uma elíptica mais na vertical. Se eu pegar um capacitor de baixo valor, por exemplo, esse aqui, ó, que esse aqui é um 47 nano, ó. Se eu pegar esse capacitor aqui, como ele vai aparecer? Quer ver? Deixa eu... Ele enroscou aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês que ele vai aparecer na horizontal, tá? Deixa eu conseguir aqui. Olha isso. Tá vendo que ele apareceu na horizontal, 47, tá vendo? Ele tá meio instável porque eu tô mexendo aqui com a... Isso aí, ó. Ok? Então, através de comparativos, eu posso saber se um capacitor tá ou não ruim. Eu tenho um capacitor ruim aqui, que eu tirei de uma placa, de um computador, ó, estourado. Tá vendo? Ó. Ele já vai ficar na vertical, que é um capacitor de 1800, tá? Meu Deus do céu, é difícil aqui com essa garrinha, mas eu preciso mostrar que eu tô medindo, né? Senão vocês não acreditam em mim, né? Vamos lá. Ó. Ele basicamente é quase o mesmo valor. Aquele é 1500 e esse aqui é 1800. Mas olha como ele tá. Olha como ele tá deitado e como ele faz uma carga aqui, ó, esquisita. Viu? Ó. Significa que ele tem uma resistência. Por isso que ele está inclinado, ó. E como eu provo que isso tem uma resistência? Ele tem uma resistência porque ele está estourado. Se eu colocar na fonte aqui e carregar ele, vocês também conseguem ver. Né? Legal, pessoal, que tem muita forma da gente testar componentes, de usar as ferramentas, né? Deixa eu fazer aqui um teste para vocês verem. Ó, 3 volts. Dá uma olhada na corrente da fonte lá. O capacitor tem que carregar e a corrente não pode subir. Então eu vou subir agora a tensão dele, ó, até os 6 volts, que é o limite dele. Dá uma olhada no que acontece na corrente lá. Ó. 5. Seis volts. Ó, 80 miliamperes. 70, 60, tá vendo? Ó. Esse cara jamais poderia ter essa corrente. Ele vai esquentando, porque ele tem uma resistência interna. Entendeu? Esse aqui fica fácil da gente medir no analógico. Agora o cara vai medir no analógico. Não, não vou não. A gente descarrega ele primeiro, bem descarregadinho. Eu tenho xodó pelo meu multímetro. Aqui, ó. Descarregou. Eu vou comprar umas ponteiras novas para ele da Salma. E eu quero ter uma confiabilidade maior. E aquelas ponteiras eu refiz a solda, ficou bom, mas eu quero ainda melhorar. Tá bom? Então vamos lá, vamos colocar aqui em vezes 10. Só por desencargo de consciência. Ponta vermelha no negativo, que é invertido, e ponta preta no positivo. Dá uma olhada ali no analógico. Deixa eu ver se ele tá aqui, peraí. Certinho, um pouquinho mais. Aqui. Ó, negativo na vermelha, positivo na preta. Carregou e descarregou, mas ele tem uma resistência ali, ó. Tá vendo? Ele tá mostrando uma resistência ali praticamente de 10K, que tá no 1K vezes 10, 10K. Então, esse capacitor aqui já era. Se eu inverter, vamos botar no vezes 100, que é o ideal para a gente medir aqui.
As medidas de capacitores dos outros multímetros, eles utilizam a escala de vezes 100 quando tem escala de medida de capacitores, tá? Olha lá, agora, olha só o que o cara fez aqui, ó. Tinha caído aqui, né? Tá lá a fuga do capacitor, ó. Ele carregou, mas sem chance, olha lá. Ficou com tudo aquilo lá e não vai descarregar, porque eu já me disse que o capacitor tá ruim mesmo. Bom, isso aí são várias medidas que dá pra gente fazer, né? Vocês veem lá que tem uma resistência, uma alta resistência, mas ele tem, tá? E é isso que causa aquela queda de corrente na fonte lá. Tá aí, ó. E se eu inverter ele, que não é o certo de se fazer, daqui a pouco ele vai começar a subir, né? Vai parar até mais para cima ainda, ó. De tão ruim que tá. Ok? Se eu pegar esse cara aqui, ó, um novo, mesmo que eu coloque as ponteiras invertidas, ó, ele vai descarregar. Quando ele chegar lá embaixo, ele vai começar a carregar, mas primeiro ele descarrega, né? Depois ele começa a carregar um pouquinho. Olha lá. Ele não descarrega totalmente porque eu tô com a ponta invertida, tá? Daqui a pouco ele começa a subir. Por isso que a gente mede o capacitor corretamente. Ponta vermelha no negativo, na escala ômica. Opa! E a preta no positivo. Agora ele vai, descarrega tranquilo. Tá? Sem fuga. É um multímetro rápido, multímetro confiável, né? E que vai te dar leituras que um digital não vai dar. Feito, pessoal. Eu tenho muita coisa para falar. Tem bastante coisa para a gente abordar ainda, né? Mas mostrei para vocês uma outra escala, que é a escala para identificar LED, coisa que muito pouca gente utiliza ou até mesmo não sabia, tá? E é isso aí. Depois a gente vai averiguar outras, né? As medidas de transistor é mais simples, HFE e etc, que ele vai até 1000. Tem como achar também a corrente de coletor emissor, né? Se tem fuga, tá aqui, ó, ICO, né? ICEO, né? Fuga de corrente, porque aqui o LI é microampere e miliampere, tá? Então você lê a fuga de corrente de coletor e emissor aqui. Então dá para fazer um monte de coisa com esse cara aqui. Às vezes você troca peça, você troca um transistor, o transistor tá bom. Você vai medir no analógico, você não consegue ver. E aqui você consegue identificar. Ok? E também no Octopus que você consegue ver coisas que você não vê num instrumento. Então as ferramentas são importantes. Aliadas uma à outra, então, nem se fala. Tá? Eu tinha LED para mostrar, verde e vermelho, ó. Um monte de coisa. Que futuramente, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo abordando. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pelos likes. Muito obrigado ao pessoal novo que chegou aí, os novos inscritos. Desculpa pelo vídeo ser longo. Eu sei que tá longo pra caramba, né? Muita gente não tem paciência, não gosta de ver vídeo longo. Mas fica difícil você sintetizar. Eu acho que ficou legal. Então eu vou dar uma editadinha, cortar algumas coisas para dar uma diminuída no time. Mas eu acredito que vocês vão aproveitar pelo menos essa abordagem aqui do multímetro analógico. Tem mais coisas para a gente abordar mais para frente, mas à medida que forem surgindo algumas coisas, a gente mostra aí as medidas específicas do multímetro analógico, bem como dos outros também. Um abraço a todos. Se gostaram, deixa o like, se inscrevam no canal. A gente está precisando de gente pra caramba para botar esse canal aí para cima, monetizar, né? Porque a gente usa, eu tô sem tempo ultimamente, mas a gente está aqui, o tempo para editar é uma coisa que também vai bastante, né? Eu nem usei roteiro nesse vídeo, por isso que ficou longo. Mas pô, dá uma ajuda pra gente aí, se inscreve no canal. Mesmo que você não queira, talvez um dia apareça um vídeo
que seja útil para você. Né? De repente você está aí com uma dificuldade, não sabe e tal, não tem vídeo em português, não, né? No YouTube tem muita coisa em inglês, mas fica difícil às vezes de entender e tudo mais, e pô, de repente surge um vídeo aí que vai te ajudar. Então dá essa força aí pra gente. Obrigado mais uma vez, até o próximo. Fui!